O crente anda de forma diferente. O crente anda de forma diferente. É sobre esse tema que nós vamos refletir nessa manhã, porque a palavra em destaque aqui é: não vivam mais, não andem mais como os gentios, mas a nossa nova forma de andar, de viver, mediante o evangelho da graça de Deus. E pensando nisso, meus irmãos, não tem como nós esquecermos aquele provérbio, né? Me diga com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. Então é sobre isso, é sobre o andar, é sobre a nossa vivência, sobre o nosso dia a dia, com quem nós estamos andando, vai refletir a forma pela qual nós vivemos. E todos nós estamos caminhando em uma direção, todos nós aqui estamos numa jornada, e nessa jornada alguns estão mais adiante, outros estão um pouco para trás, mas todos têm como objetivo último e final glorificar a Deus. Se você está aqui nessa manhã, se você acordou um pouco mais cedo hoje do que o habitual, né, ou um pouco mais tarde, dependendo da sua rotina, e veio para este local de adoração, você veio aqui com um propósito, com um objetivo de ouvir a palavra de Deus, de ajustar a sua jornada, a fim de glorificar aquele que chamou você, te vocacionou e que te salvou. E todos nós estamos nessa jornada. Todos nós estamos nessa caminhada com Deus, com o objetivo de glorificá-lo e santificá-lo no nosso dia a dia. O problema, meus irmãos, é que naturalmente nós também caminhamos para o pecado por conta do nosso coração corrompido. Não temos dificuldade em andar como as pessoas deste mundo andam, como eles vivem. Nós absorvemos isso com muita facilidade. Né? Talvez você tenha ouvido do seu pai, da sua mãe: você não é todo mundo, né? Mas pai, mãe, todo mundo faz. Lá na escola, lá no trabalho, é comum, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Porque naturalmente nós seguimos a maioria, naturalmente nós seguimos o pecado, mas você não é todo mundo. Né? Você é filho de Deus, você segue a justiça, você anda com Deus, então necessariamente nós precisamos ser exortados a andar da forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, os crentes de Éfeso, eles viveram grande parte da sua vida na incredulidade. O apóstolo Paulo pregou ali por certo tempo, formando essa comunidade, e que eles não eram de berço cristão. Eles não eram pessoas que vieram do judaísmo, creram no evangelho, e agora tem toda aquela bagagem espiritual do Antigo Testamento, não. Eles eram um povo gentil, e que ouvindo a mensagem do evangelho, o evangelho da salvação, chegaram ao conhecimento da graça de Deus, foram transformados e selados pelo Espírito Santo. Agora, eles que eram gentios, fazem parte do povo de Deus, da única igreja espiritual do Senhor. Mas tem um problema. E que problema é esse? Eles viveram a vida toda de um jeito, com as suas manias, com os seus costumes, com os seus pecados, e agora eles precisam viver diferente daquilo. Porque o evangelho que nos transforma por dentro também nos chama a uma transformação externa também. Então nós vamos ver no decorrer da passagem que aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalha com as próprias mãos. Aquele que mentia, não minta mais. Agora fale a verdade, cada um ao seu próximo, mostrando qual que é o comportamento natural das pessoas: é roubar, é mentir, é enganar, é trapacear. Isso é o comum, isso é o natural, mas nós somos chamados a caminhar, a viver de uma forma diferente. Por isso que o apóstolo Paulo exorta os crentes a perseverar aqui na unidade da paz, né, na unidade, no vínculo da paz, a afirmar que Deus capacitou as pessoas da igreja para a edificação e amadurecimento dos irmãos. De forma clara, Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como nós já vimos na sessão anterior. E além do mais, todos possuem dons e habilidades na igreja para a edificação do corpo, né, e para o crescimento espiritual. O propósito aqui é levar os crentes a lutar contra os seus próprios pecados. Tem uma palavra em específica na carta aos Provérbios que nos ajuda a entender a prática que Deus requer da gente.
Se os irmãos se lembrarem, no capítulo de número 2, ele vai descrever como que nós andávamos no passado. Na concupiscência da carne, no desejo do coração, dos olhos, éramos conduzidos pelo pecado. Mas agora nós andamos de forma diferente. Por isso que a palavra aqui, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade do seu pensamento. Esse viver, esse andar, esse caminhar com o Senhor, ele é fundamental para o nosso entendimento. Por isso, a palavra andar ou viver, ela é muito importante para a gente. Porque ela vai mostrar como que é a característica do verdadeiro discípulo do Senhor. E o primeiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar nessa manhã, é que nós somos convocados a andar diferente. Observe o verso 17. Portanto, digo e no Senhor testifico. Veja que ele está dando ênfase. Olha, eu digo e testifico, ou seja, ele está dando importância. Isso que eu vou falar agora é algo sério, é algo solene. Né? Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Observe, a palavra viver aí ela se repete, ou a palavra andar, dependendo da sua tradução. Porque é algo fundamental. O que eu vou dizer é algo importante. Não vivam mais da forma que os gentios ou os incrédulos vivem. E veja que ele passa a descrever agora como que os ímpios vivem. Como os gentios, aqueles que não têm relação com Deus, como que eles vivem. O que o apóstolo Paulo vai fazer agora é um quadro para a gente daquele que anda distante do Senhor. E qual que é a primeira característica que ele aponta para nós? Que eles vivem na vaidade dos próprios pensamentos. A vaidade aqui é algo vazio. Eles vivem alimentados pelos seus próprios pensamentos, como se eles fossem autores da própria vida, do seu próprio destino, como se eles fossem responsáveis por tudo aquilo que fazem, de uma maneira que eu sou o protagonista da história. Então, é aquilo que em Eclesiastes vai descrever para nós, que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, o trabalhar, o comer, o beber, o acordar, o dormir, o vestir, eles vivem atrás dessas coisas, que passarão. Então, nós não somos assim. Nós não vivemos na vaidade do nosso pensamento. No verso 18, ele afirma: tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Observe que ele vai mostrar, meus irmãos, que primeiramente, o ímpio, o não cristão, o que anda separado de Deus, ele tem problemas no seu modo de pensar. Ele pensa de uma maneira vazia. Ele pensa não nas coisas eternas, nas coisas duradouras, mas naquilo que é passageiro. Ele vive atrás dessas coisas. E é por isso que é vazio, é vão. Né? A pessoa que batalhou para conquistar a casa, para conquistar o carro, para comprar o que ele desejava. Aí quando ele conseguiu, né, comprar aquilo, né, o celular da última geração, dali logo tempo já não satisfaz mais. Então ele corre atrás de outra coisa, então o negócio é relacionamento, e eu vou para lá, eu vou para cá, né, vou investir nisso, e vê que o relacionamento também tem problema, e isso não satisfaz o coração, e ele fica incansável, incessantemente buscando outras coisas, porque ele está na vaidade do seu coração, do seu pensamento. Então veja que a ideia começa primeiro no modo de pensar. Isso vai refletir posteriormente no modo de agir. Veja que a causa disso, ele está separado da vida que Deus concede. Ele está morto diante de Deus. Por causa da ignorância que vivem e pela dureza do seu coração. Veja que o apóstolo Paulo coloca o coração aqui como a raiz de todos esses males. O coração endurecido pelo pecado, afastado de Deus, na vaidade do seu pensamento. Essa é a forma daqueles que não amam o Senhor viverem os seus dias. Em segundo lugar,
nós vamos ver a prática que os ímpios vivem. No verso 19 ele diz: tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então veja que primeiro ele mostra o aspecto interno, intelectual, da mente, do coração, e depois ele vai mostrar que esse vazio da mente e da alma vai refletir na forma de viver. Por causa do seu coração endurecido, eles se tornaram insensíveis diante da realidade. Por isso que eles se entregam de forma desenfreada para cometer todo tipo de impureza. Observe, meus irmãos, que essa é uma decisão que a pessoa toma. Talvez você vê a pessoa entregue ao vício, entregue-se à prostituição, é algo que ela escolheu deliberadamente isso, porque ela está insensível diante de Deus. A palavra de Deus não penetrou no seu coração, então ela se entrega de uma forma desenfreada a cometer todo tipo de impureza. A voz divina não faz sentido para ela. Observe que não possuem domínio próprio e são dominados pelo pecado. Não são apenas impuros, mas se entregam para cometer todo tipo de impureza. Com avidez, né? Mostra aqui a intensidade com que buscam a prática do pecado. É a pessoa que não está feliz, né, como o provérbio diz, se não fizer alguém tropeçar. Ela, quanto mais pecado, quanto mais prostituição, quanto mais degradação, melhor. Né? Quanto pior, melhor. Esse é o pensamento do ímpio. Essa é a forma que ele vive. Mas observe que nós somos chamados, convocados a viver diferente. Observe o verso de número 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Veja, meus irmãos, que há um contraste aqui. Esse mas aqui está mostrando claramente que o nosso modo de viver, que o nosso modo de andar deve ser diferente daqueles que não amam a Deus. E aí ele faz uma questão aqui no verso 21. Se é que vocês ouviram falar dele e neles foram instruídos segundo a verdade de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é nos chamando a considerar se realmente somos cristãos. Será que você realmente ouviu falar de Cristo? Meus amados, foi o próprio apóstolo Paulo que pregou aos Efésios. Ele tem plena convicção que a palavra de Deus foi anunciada com fidelidade. Ele não está questionando o fato de nós ouvirmos externamente a voz de Deus, mas se de fato nós cremos no nosso coração. Será que você realmente creu no Evangelho? Será que você realmente está andando com o Senhor? Como é que você está vivendo? Porque nós somos diferentes, o nosso modo de andar, o nosso modo de agir não é como os ímpios. O verso 22 ao verso 24 nos revela o como que nós vamos ser diferente, a nossa forma de viver. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo o desejo enganoso, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a revestir de nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Observe, meus irmãos, que assim como no pensamento ímpio, a corrupção começa na mente por causa do coração, agora o apóstolo Paulo vai mostrar que o nosso caso é distinto. Nós somos diferentes. Nós aprendemos diferente de Cristo. Nós andamos com Cristo. E veja que nós vamos deixar a velha natureza, somos convocados para isso, a deixarmos nos renovar pelo nosso entendimento. O espírito do nosso entendimento. Nós somos convocados a nos despir e revestir. Não existe imparcialidade ou neutralidade na vida cristã. Ou você é crente ou você não é. Ou você está andando com Deus ou você não está. Não tem meio termo.
Não tem, eu vou no domingo à igreja, faço a minha atividade espiritual, religiosa, chega no sábado eu vivo igual todo mundo. Não. O crente, ele é diferente, porque ele pensa diferente. Ele está deixando a velha natureza embora. Ele está se revestindo do novo homem no seu interior. E aqui, meus irmãos, nós temos algumas ilustrações neste ponto, onde nós vemos um chamado radical de Deus para poder andar com Ele. Um muito conhecido é Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. É diferente, meus irmãos. A maneira de nós andarmos, do nosso viver, é santificada pela verdade de Deus. Noé foi chamado a andar com Deus. O jovem rico queria andar com o Senhor. Qual que foi a exigência? Vende tudo que você tem, dê aos pobres, então você me segue, então você anda comigo. Jesus estava mostrando para ele que o ídolo no coração dele era o dinheiro. O jovem foi embora entristecido porque tinha muitas posses, mostrando que para andar com Deus é diferente. É uma entrega total do seu coração, de quem você é diante de Deus. O próprio Mateus, no seu evangelho, estava trabalhando na coletoria. O Senhor disse uma única palavra: siga-me. Ele, levantando-se, deixou tudo, seguiu. Por isso, meus irmãos, o evangelho que transformou o nosso coração, o nosso homem interior, nos dá uma viva esperança, também nos chama a viver de uma forma diferente. Nossa maior luta, então, meus irmãos, é nos despir da velha natureza e nos revestir dessa nova natureza em Cristo Jesus. Eu não sei como foi a sua forma de educação no longo da sua vida, como é que você cresceu na casa dos seus pais, qual foi as instruções. Eu tenho certeza que seus pais buscaram fazer e buscam fazer o que é melhor, né, aqueles que têm pais vivos. Mas por vezes nós podemos ter hábitos, pensamentos pecaminosos que alimentamos ao longo da nossa vida. Comportamentos que desonram a Deus, que nós aprendemos com pessoas que não são tementes a Deus. Por isso nós somos chamados ao arrependimento, a deixar a velha natureza e nos revestir da nova em Cristo Jesus. O que é maravilhoso saber, meus amados, é que agora nós temos uma identidade nova. O apóstolo Paulo chama os efésios agora de novas criaturas. Eles não são mais ímpios. Ele vai começar essa sessão aqui dizendo: não vivam mais como os gentios. Quem que eles eram? Gentios. Mas foram transformados pelo evangelho da graça de Deus. Agora em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade. Não importa de onde você veio, quem você era, o que importa é quem você é agora em Cristo Jesus. O que importa é que agora você é uma nova criatura. O que importa é que agora você foi selado pelo Espírito Santo da promessa de Deus. O que importa é que agora você é propriedade exclusiva de Deus. O que importa é que agora você é família de Deus. Nós não somos mais como aqueles que estão separados da graça do Senhor. Tudo que você pensa e faz é para um Senhor. A pergunta é: quem você realmente está servindo? O que leva você a levantar todas as manhãs e ir para o seu trabalho? Se não for, meus irmãos, para satisfazer aquele que nos chamou, nós estamos trabalhando de uma forma vã e vazia. Talvez você pergunte: tá, mas como vou me despir desse velho homem? Como eu vou me revestir deste novo homem? Como que eu vou viver o evangelho da graça de Deus no meu dia a dia? A palavra, meus irmãos, é muito clara para nós, porque a partir do verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer como que nós vamos nos revestir desse novo homem, como que nós vamos dar o nosso testemunho cristão. Em especial aqui, o apóstolo Paulo está falando dentro do contexto eclesiástico, porque se você observar no verso 25, ele vai dizer que nós somos membros do mesmo corpo. Ou seja, o foco principal aqui do apóstolo Paulo, imediato, é para a igreja. É do nosso relacionamento aqui na igreja.
É claro que esses valores, esses princípios, eles podem ser aplicados na nossa família, eles podem ser aplicados e devem também no nosso trabalho, mas de uma forma especial, eles devem ser colocados aqui no nosso convívio como igreja. Por isso que no verso 25, ele vai começar a expor agora, nos exortar à santificação, a como nós devemos andar diferente. No verso 25, ele afirma: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. E ele vai dar a razão disso, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, nós somos chamados a falar a verdade, deixando a mentira, que cada um fale a verdade para o próximo. Não dê falso testemunho, mas sim fale a verdade. A mentira, meus irmãos, é um grande problema para a comunhão e para a unidade entre os cristãos. Como é que você vai confiar em alguém que é mentiroso? É impossível conviver assim. Por isso que o primeiro item que ele vai listar aqui é a mentira. Que nós venhamos deixar a prática de falar mentira e falar a verdade uns aos outros, com o objetivo de edificação, né, e a unidade do corpo de Cristo. A mentira, meus irmãos, é algo danoso para os relacionamentos. Primeiramente porque ofende a Deus, mas em especial nos nossos relacionamentos. Nós não conseguimos confiar em quem é mentiroso. Nós não conseguimos desenvolver relacionamento, aprofundar relacionamento com quem usa de falsidade, que levanta falso testemunho, que vive buscando satisfazer somente os seus desejos. Observe o próximo verso, o verso 26, ele diz: fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Observe que agora ele vai fazer uma lista de como nós devemos viver na igreja e na sociedade de uma forma geral. Primeiro, sempre falando a verdade. Segundo, podemos ficar irados, mas não deixamos ser dominados pela ira. É interessante porque, se no primeiro ponto nós somos chamados a falar a verdade, em dados momentos, a verdade ela vai ofender, porque ela vai confrontar aquele que está, por vezes, no caminho errado. E ele diz aqui, não fique irado, né? Quer dizer, fique irado, mas não se põe o sol sobre a sua ira. Parece até que é um mandamento, o verso 26. Fiquem irados. Mas essa não é a ideia. A ideia aqui é que a gente pode até ficar irado, porque a ira é um sentimento natural, né? Você está andando no carro aí no anel viário, chega numa rotatória que é bem comum, né? O camarada, o coleguinha do lado aqui, ele vai passar a rotatória reta, ele não consegue fazer a curva, ele vai te fechar na rotatória. Né? Se você não está esperando naquele momento, você fica o quê? Irado, fala assim, pô, amigão, você não está vendo que eu estou aqui? Né? Você está vendo que vai bater? Você fica, é natural, não tem como a gente ter controle disso, não tem como a gente não ficar irado. Né? A pessoa falou uma coisa para você, te ofendeu, te irritou, você ficou com raiva naquele momento, você ficou irado. Mas o que você vai fazer? Você vai ter o autocontrole, o domínio próprio, porque ele vai dizer ainda no verso: não deixe que o sol se ponha à ira de vocês, não deem lugar ao diabo. Ou seja, irado a gente vai ficar inevitável. Né? Dentro dos nossos relacionamentos, quem é que não fica nervoso um com o outro? Do irmão que fez algo que o outro não gostou, vai ficar nervoso, porque é natural, isso faz parte do nosso relacionamento, isso é comum. Agora, o como nós vamos lidar com isso que é diferente. O como que nós lidamos com a ira é que vai testificar se realmente somos filhos de Deus, do nosso andar com Deus. É isso que vai mostrar. Então, não ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, não deixe o dia acabar, não deixe o sol se pôr com esse sentimento no seu coração. Não alimente amargura no seu coração, ressentimento, porque isso vai fazer mal para você, isso vai estragar o relacionamento, isso vai quebrar a confiança, o convívio. Então, a maneira de lidar com a ira é diferente. Por isso que ele diz, não deem lugar ao diabo. Porque o diabo vai pegar essas pequenas coisas, esses momentos de ira, e trabalhar isso no nosso coração, com o objetivo de nos afastar do caminho da verdade. No verso, então, de número 28, veja que ele tratou acerca
de falar a verdade, podemos ficar irados, mas temos que controlar isso. Agora no verso 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Certamente, o velho homem gostava de realizar pequenos furtos, mas agora ele deve gostar de trabalhar. Ele trabalha, a forma dele se relacionar com o trabalho é diferente. É comum, meus irmãos, as pessoas entenderem o trabalho como se fosse maldição. Então, é muito natural isso. As pessoas dizem, se eu encontrar Adão no céu, ele vai se ver comigo, porque agora do suor do rosto eu tenho que ganhar o meu pão. Então, ninguém gosta de trabalhar naturalmente. Por isso que é comum você ver, por vezes na empresa, o camarada escolhe para ir no banheiro sempre no horário de trabalho. Ele fica 2 horas lá no banheiro, porque está matando o horário de serviço. Está roubando ali o tempo de produção dele. Então, essa é coisa natural entre aqueles que não temem a Deus. Mas entre os cristãos, aquele que roubava não rouba mais. O não furtarás lá dos 10 mandamentos. Veja que o apóstolo Paulo está aplicando isso na igreja. Veja que a lei do Senhor é sendo aplicada para nós. Então, o cristão agora ele tem que desenvolver a mentalidade, o pensamento que trabalho é coisa boa, que trabalho é bênção de Deus, que trabalho é providência do Senhor para nós. Onde estão os crentes que acordam às 5 horas da manhã com disposição para trabalhar? É difícil. É difícil. Não, hoje eu acordei, eu vou lavar o quintal, vou limpar a louça, vou fazer o auê aqui nessa casa, vou colocar tudo em ordem. Cadê? Eu estou procurando os crentes que gostam de trabalhar. Tem gente que procura emprego, tem gente que procura salário, mas trabalho é pouco. Isso até mesmo no meio da igreja. Veja, vocês não devem ser influenciados por aqueles de fora, mas a forma de vocês viverem é diferente. Vocês devem falar a verdade um ao outro. Vocês devem cultivar bons relacionamentos, dominar a ira de vocês. Vocês devem gostar de trabalhar. É natural a gente gostar de trabalhar? Não é. O nosso corpo quer repouso, quer descanso, Nesse clima frio, levantar da cama quentinha para fazer... rapaz, é difícil. Porque naturalmente a gente não quer. Por isso que é necessário uma ação extraordinária de Deus no nosso coração. Para que a gente possa levantar de manhã, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque eu posso realizar essas atividades para o Senhor. Que o Senhor continue me sustentando, me dando graça, sabedoria. É assim que o cristão vive. Ele anda, ele vive de uma forma diferente. No verso 29, nós temos um outro problema aqui. Ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita a graça aos que ouvem. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Meus irmãos, o quanto difícil é isso para quem viveu grande parte da sua vida falando palavrão. É difícil porque o palavrão, o vocabulário sujo, inapropriado, ele empobrece o nosso vocabulário. Um vocabulário que ele não é tão sujo, mas ele pode ser dito nesse momento, por exemplo, bagulho. Qualquer coisa é bagulho. Eu vim pegar um bagulho aqui. Bagulho pode ser qualquer coisa. Então, isso empobrece o vocabulário. Por vezes, isso é uma gíria, mas o palavrão aqui, a ideia é uma palavra suja, com contexto sexual. Isso, além de empobrecer o vocabulário, vai expressar aquilo que está no nosso coração. E é muito natural a gente ouvir isso pelos gentios, pelos ímpios. Os ímpios falam palavrão à torta e à direita. Eles acham até bonito fazer isso. Mas a gente é diferente, o nosso vocabulário é diferente. Nós transmitimos graça àqueles que nos ouvem. Porque nós falamos para a edificação, nós falamos para a glória de Deus. O nosso objetivo é diferente. Então, meus irmãos, abrindo o coração e compartilhando algo da minha experiência pessoal, vivi grande parte da minha vida em contexto não cristão, com um palavreado sujo,
Quando eu deixei de falar palavrão, quando eu busquei corrigir o meu vocabulário, eu vi que eu não sabia me expressar. Porque foi empobrecido pelo palavrão e pelas gírias e pela forma equivocada de falar. Então, nós somos chamados a nos comunicar de uma forma diferente, a transmitir graça. Né, que não haja na sua boca palavrão, que não aceite isso na sua casa. Palavrão aqui não. Você quer falar palavrão, você anda com os seus lá para a rua, lá com a sua turma. Aqui não. Aqui é o linguajar santo. Né, em momentos de ira, a gente é mais sujeito a falar essas ofensas, a nos identificar com aqueles que são ímpios na forma de se expressar. Por isso nós precisamos do controle, do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. O nosso vocabulário, a nossa forma de falar, de viver, ela deve ser diferente. Por isso ele vai enfatizar: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Somos a habitação de Deus agora. Nós não falamos mais palavras torpes, sujas, palavrão. Isso não faz parte do nosso vocabulário. Né? Se por vezes você herdou isso, né? Se você aprendeu disso do seu meio de trabalho, com seus amigos, reveja isso. Saiba que isso entristece o Senhor. Você agora é morada do Deus vivo. Veja que o apóstolo Paulo coloca aqui o Espírito Santo como uma pessoa. Uma pessoa fica entristecida pela forma que nós vivemos, quando é contrária à vontade dele. O Espírito Santo que habita em nós, né, pode se entristecer pela forma equivocada que nós vivemos. E por último, meus irmãos, veja que há uma lista aqui de como nós devemos viver. E por último, ele vai nos exortar a não criar raiz de amargura no nosso coração, que não haja no meio de vocês, a partir do verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Observe que agora a exortação é para que não haja nenhuma raiz de amargura no nosso coração. E a raiz de amargura é o quê? É a ofensa que nós recebemos e ficamos alimentando aquilo. Que nós alimentamos esse sentimento contra as pessoas. Veja que nós somos chamados a tratar do nosso sentimento de uma forma diferente. Perdoando, assim como nós fomos também perdoados. Um exemplo bastante claro sobre isso poderia ser o pai do filho pródigo, né, na passagem que Jesus nos contou. O pai do filho pródigo tinha razões para alimentar ressentimentos do seu filho. O seu filho tratou ele como se ele já tivesse morrido. O filho abandonou o pai, foi embora, não quis nem saber, gastou tudo. E depois o filho volta. Como é que o pai trata o filho? Com ressentimento? Com amargura? Com tristeza? Foi assim que ele tratou o filho? Não. Ele tratou o filho com alegria. Ele entendia que o filho estava morto e agora o filho está vivo. Ele não levou a ofensa ao coração. Essa, meus irmãos, deve ser a mesma disposição que nós devemos ter aqui uns para com os outros. Naturalmente, o seu irmão, companheiro de jornada, vai falhar contra você. Nós vemos aqui a exortada a falar até corretamente. Por vezes, pode ser que ele até fale um palavrão contra você. E você não deve deixar com que isso sedimente no seu coração como raiz de amargura. Veja que ele vai dizer, que não haja entre vocês qualquer raiz de amargura, como indignação, ira, gritaria, blasfêmia. Se ele está falando isso, é porque havia uma possibilidade dessas coisas haverem na igreja, senão não fazia sentido ele falar isso. Então, é muito possível que você esteja sentado aí, ouvindo, vindo domingo a domingo na igreja, ouvindo a palavra de Deus e alimentar a raiz de amargura no seu coração. Por isso que ele diz, não trate dessa forma, pelo contrário, seja bondoso. Saiba que você também peca. E a sua ofensa contra Deus é maior e já foi perdoada.
Se você já foi perdoado, então libere perdão. Leve isso para frente. Não leve mais isso para frente. Deixa para lá. Por quê? Porque Deus vai tratar com aqueles que vivem na sua incredulidade, que cometem seus pecados. Deus vai tratar com o amigo, com o irmão, com o filho, com o pai, com a mãe. Agora, o seu coração deve estar íntegro realmente diante do Senhor. Essas exigências, meus irmãos, só podem serem observadas por quem realmente já nasceu de novo. Quem não tem a ação do Espírito Santo na vida, é impossível viver assim. É impossível ficar falando a verdade. É impossível não alimentar a raiz de amargura no coração. Somente quem nasceu do poder da graça de Deus pode viver diferente. Amar o pecador requer, meus irmãos, uma boa dose de graça. Quem diz isso foi William Hendrickson, comentando esse texto. Amar o pecador exige uma boa dose de graça. Porque inevitavelmente, eu vou pecar contra você, você vai pecar contra mim. Nos nossos relacionamentos na igreja, isso é esperado. Porque somos pecadores. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. A graça do Senhor que nos capacita, que nos habilita a conviver em unidade, em união, apesar dos nossos pecados. Na sua casa, vocês vão experimentar isso também. Por isso que é necessário o poder de Deus na nossa vida. Nos despojar do velho homem, deixá-lo de lado e nos desvestir, do novo em Cristo. Como você tem andado realmente nesses últimos dias? Que nós possamos andar, meus amados, de uma maneira sábia, que glorifique ao Senhor. Algumas considerações finais. Nós vemos que a santidade é fruto dessa nova natureza em Jesus. Em Cristo nós somos habilitados a viver como Deus deseja. E hoje estamos sendo chamados ao arrependimento para andar com Cristo e aprender com Ele cada vez mais. A melhor coisa, meus irmãos, que nós podemos fazer nessa vida é andar com Cristo Jesus. Com Ele nós temos redenção. Em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos correção do nosso modo de viver. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Andar com o Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. E que bom que Ele nos coloca numa família como essa, para que nós possamos caminhar juntos com o nosso Redentor. Existe, meus irmãos, um padrão de santidade, um modo de viver para a igreja de Jesus, que é o oposto do padrão do mundo, que possamos ser reconhecidos como cristãos por serem parecidos com Cristo Jesus. E para encerrar, digo novamente nosso provérbio popular: me diga com quem tu andas, que eu vou te dizer quem você é. Se você anda com Deus, você vai ser parecido com Deus, amando a verdade, amando a justiça e vivendo para a glória do seu nome. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração.